Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio e nesse canal a gente fala sobre investimentos com ações, fundos imobiliários e tudo mais. E hoje eu vou trazer o primeiro vídeo referente a ações aqui do canal. Que tal essa, hein? Primeiro vídeo falando de ações aqui no canal. A gente começou com fundo imobiliário, trocamos o nome de Compondo com FIIs para Compondo Dividendos, para abranger mais sobre o que é dividendos e compor os dividendos com juros compostos, compor a nossa renda e compor o nosso futuro. E como a gente pode fazer isso? A gente vai estudar, aprender, pesquisar bastante aqui e ver na prática como isso pode ajudar em nossa vida a rentabilizar o patrimônio, os dividendos e tudo mais. Então eu trago aqui a empresa que eu tenho na carteira, já faz um longo tempo que eu tenho ela, já tinha da outras vezes, mas dessa última vez que eu comprei, eu sigo com ela na carteira e é a mais que eu tenho mais tempo, né? Que eu tenho mais valor aportado em ações nela. Eu gosto bastante dela. Vamos aqui falar da Irani. A empresa é a Irani, o código de negociação RANI 3. Mas o que faz essa empresa? Da onde ela é? A Irani é uma empresa brasileira que atua no setor de materiais básicos e subsetor de madeira e papel, com foco na produção de papéis recicláveis e embalagem sustentável. Sua cadeia de produção abrange de papéis recicláveis e embalagens sustentáveis, com foco em papel craft para embalagens e embalagens de papelão ondulados. Além disso, sua operação verticalmente integrada oferece embalagens industriais e resinas usadas em diferentes processos produtivos. Com diversas unidades industriais e florestais, sua atuação ocorre nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além de operações florestais. E o ano de estreia na Bolsa de Valores foi em 1977. Já pensou? É uma das empresas que tem longos anos aí de negociação aberta em bolsa. E o número de funcionários, 2.485 funcionários, é bastante. E o ano de sua fundação foi 1941. Podemos ver que é uma empresa que já tem bastante anos de experiência. E aonde que a empresa gera a receita? No Brasil, podemos ver que é 91%. Então, no Brasil ela tem aí a maioria de sua receita. E segundo lugar, com a Argentina apenas com 2%. Temos também na Arábia Saudita com 2%, na China com 1% e África do Sul com 1%, totalizando 406 milhões o trimestre. Receitas são de embalagens sustentáveis, 61%, papel para embalagem sustentável, 38%, entre outros que 1%. E neste vídeo eu quero falar especificamente também dos proventos que eu recebi por ter essas ações na minha carteira. E todo esse período que eu tenho a Irani na carteira, que eu tenho os papéis, eu recebi já bastante dividendos, e quando começou a cair os dividendos na conta, foi em março de 2025, que consta aqui R$ 289,89. Já no mês de maio de 2025 deu um aumento de R$ 578,68. Porém, ali em outubro já deu uma diminuída, chegando a R$ 186,50. No mês de novembro de 2025, R$ 76,13. No mês agora desse ano de 2026, em março, 78,99. E o último pagamento que caiu recentemente neste mês de maio, podemos ver que é um valor bastante, né, dessas cotações aqui, de 534,91. Quer dizer, dessas valores aí dos últimos que eu recebi dividendo, não ultrapassou o do ano passado, mas chegou perto.
O total de dividendos que eu recebi da Irani foi 1.745,07 e ela distribuiu somente dividendos, não houve juros sobre capital próprio. Pagou certinho e podemos ver que foi vários meses em seguidos aí que ela fez o pagamento. Cada trimestre que se encerrava, tendo o lucro, ela distribuiu para os acionistas. Então, é uma empresa que prioriza, sim, aí o pagamento dos dividendos para os proventos para os seus acionistas. E o quanto eu aportei para ter esses dividendos na conta? Qual o valor total? Quantos aportes que eu fiz nessa empresa? Olhando aqui, temos 3 aportes que eu fiz na Irani, foi de compra, e o primeiro aporte foi em janeiro de 2025, já faz mais de um ano. Eu comprei 1.500 cotas a preço unitário de R$ 9,54 e o valor total R$ 14.310. Já o segundo aporte eu fiz em junho de 2025, onde eu comprei 200 ações, preço médio de R$ 7,19 e o valor dessa alocação foi de R$ 1.438. E a terceira alocação que eu fiz foi em dezembro de 2025, onde eu comprei mais 200 ações a preço de R$ 8,61 e o valor total R$ 1.000,722. Então, fechando assim, 3 alocações que eu fiz, foi todos em 2025, que eu terminei o ano e até esse ano de 2026 com 1.900 ações na carteira, ao preço médio de R$ 9,19. Podemos ver que ela está tendo uma desvalorização de menos 13%, abaixo de 13%, ela tem a desvalorização, porém ela pagou bastante dividendos. E o que temos aqui, podemos fazer a soma, se valeu ou não valeu a pena essa compra nesse período. Então, 14.310 mais R$ 1.438 mais R$ 1.722. Dá o total que eu aportei nessa empresa foi R$ 17.470, o valor que saiu do meu bolso ali, ou somados os dividendos, porque os dividendos que eu recebi eu aportei também. Bom, então vamos dos 17.470 o total que eu tenho ali de valor aportado na empresa, vamos diminuir menos 1.745,07 que ela me pagou de dividendo, então ficaria 15.724,93 descontando aí os dividendos. Se eu dividir pelos 1.900 ações que eu tenho dela, ficaria o preço médio de R$ 8,27. Se olharmos aqui, o meu preço médio é 9,19, porém, junto com os dividendos que foi pago e foi diminuindo, ficaria 8,27. Só que o preço atual da cota a mercado está R$ 8, está ainda abaixo do que pagou junto com a cotação. Então, por enquanto, não está sendo um bom momento, assim, uma boa escolha a empresa. Se, porém, os dividendos ajudou bastante a diminuir o preço médio. E vemos aqui as últimas notícias que saíram da Irani. O lucro recua 68% no primeiro trimestre de 2026, comparado com o primeiro trimestre de 2025, chegando a 19 milhões o lucro líquido. Então, foi bastante negativo esse recuo do lucro líquido. Isso afeta os dividendos que a gente recebe por ser acionista da empresa. E outras notícias aqui, a aprovação dos dividendos, apesar que o lucro for menor, porém dos 19 milhões, ela vai distribuir 5 milhões em dividendos ainda neste mês de maio. Eu já recebi os meus agora, dia 20/5. E você também recebeu aí os dividendos da Irani? Caíram na sua conta? Comenta aí embaixo se você recebeu esses dividendos na sua carteira.
Como podemos ver ali, a distribuição por ação de 38 centavos no segundo trimestre de 2025 caiu para 10 centavos, depois 4 centavos por ação e agora 4 centavos por ação, primeiro trimestre de 2026. O lucro líquido caiu bastante, mas a receita aí caiu pouco, aí praticamente se manteve até naquela faixa. Primeiro trimestre de 2025, 423 milhões de receita. E dezembro, agora nesse quarto trimestre de 2025, 416. E nesse primeiro trimestre de 2026 foi de 409 milhões de receita. Então, está conseguindo manter ali uma receita, as vendas, e o lucro líquido caiu, o resultado reflete os efeitos não recorrentes no período. Teve paradas de máquinas programadas, e isso afetou a produção, além de ter o custo, a mão de obra de consertar e manter a máquina parada, e não teve produção, não teve mais quantidade de venda, o dólar deu uma recuada também. E isso afetou o lucro líquido a dar essa diminuída, porém, teve lucro, ok, teve, mas foi bem diminuído. Isso vai ser afetado nos dividendos que vai cair também. E nessa imagem que vemos também do relatório que saiu, o último, que desde o IPO, que saiu em julho de 2020, a Arani 3 teve um retorno de 205%, enquanto o Ibovespa teve um retorno de 84% e o índice Small Cap teve apenas 6% de retorno. E nesses últimos 12 meses, a rentabilidade do Ibovespa e a Arani 3, ela segue parelha, e o índice Small Cap segue com 26%. E o volume médio diário foi de 5,4 milhões. É um volume bom para negociação. Então, olhamos aqui a cotação de R$ 8, 8,8, dependendo da volatilidade do dia. O PL 9,17, o PVP acima de 1,26, só um pouquinho acima, não tanto, tá ok. O dividend yield nos últimos 12 meses, 5,98%, quase 6%. Quem pegou essa baixa aí nos últimos 12 meses, na faixa de R$ 6, R$ 7, pegou uma boa alta até março, fevereiro, março, e chegando a 9,50, e desde então, março para cá, veio a cotação a cair. O lucro líquido também no primeiro trimestre caiu, então a cotação tende a cair também. Então aqui a gente pôde falar da Irani e conhecer um pouco ela, para quem não conhecia, falando que é uma das empresas que eu tenho na carteira e pessoalmente eu gosto dela. Penso um dia, se der para visitar a empresa, fazer aquela visita, a tour na empresa, e eu vou adorar. Ainda estou planejando para um dia fazer isso. E podemos ver ali o quanto eu aportei e o quanto eu recebi de dividendos referente ao valor aportado e pela quantidade de ações que a gente tem, que você tem, a gente vai receber os dividendos nessa proporção. E a gente segue aguardando aqui para novos dividendos, para o lucro poder aumentar e os dividendos também, e a empresa poder tranquilamente aí seguir longos, longos anos aí. E então, investidores, vocês também têm a Irani na carteira? Estão gostando? Como é que vocês vê essa empresa? Eu vou fazer mais vídeos sobre ações também, assim como fundos imobiliários. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, a gente poder fazer mais vídeos, porque se vocês estão gostando dos vídeos, a gente vai fazendo mais vídeos referente aos assuntos que mais vocês vão gostar. E obrigado por assistir esse vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.